Então, essa interface inicial da Verex, para quem não tem acesso ainda, como o Lucas falou, ele vai me mandar os dados para a gente fazer o cadastro. O Fluig é o sistema de vocês, né, Lucas? Então, acredito que seja alguns colegas não têm o acesso, correto? Isso, porque o Fluid ele é utilizado pelos alunos. Aí da outra vez eu acho que o acesso deles vai ser direto pelo link, se eu não me engano, né? Tá bom. Tranquilo, a gente faz isso depois, então. Beleza. Então, essa É é a pouquinho aqui. interface. Pois não? Para inserir, né, os novos serão somente uns 4, 5, vai ser bem rapidinho, bem tranquilo. Tranquilo, então. Então, essa é a interface inicial da Verex. Como eu falei, é uma plataforma voltada para a área do direito. Então, aqui nós temos informações além de livros, títulos de livros e periódicos acadêmicos, científicos. Temos notícias, legislação e jurisprudência também. Então, é um pacote completo, onde vocês têm a possibilidade de acessar todos esses tipos de documentos de uma forma interligada. Isso é muito interessante para o aluno, para o pesquisador do direito, exatamente porque a premissa principal da área do direito é exatamente o relacionamento entre as três principais fontes, que assim a gente considera, basicamente, a jurisprudência, a legislação e a doutrina, e a Verex consegue fazer esse relacionamento de uma forma bem interessante, eu vou mostrar para vocês também. Então, para o aluno do direito é muito bom, porque ele, ao ler um livro ou qualquer outro documento da Verex, ele pode acompanhar simultaneamente as modificações que uma legislação sofreu, ou até mesmo uma jurisprudência que trata sobre o assunto que está sendo mencionado nesse livro. Então, aqui nós temos as possibilidades de navegar por três formas de busca principais, além da navegação bem intuitiva, onde você tem poucos recursos para não confundir o usuário em um primeiro momento, mas por trás é uma tecnologia super avançada, onde a gente tem diversos recursos também que ajudam a auxiliar o usuário a encontrar a informação que ele precisa, de uma forma bem mais rápida e simples, e também para organizar essas informações que ele encontrar. Então, como eu falei, é um pacote completo, onde você tem a possibilidade também de adicionar documentos a uma pasta, criar a sua própria biblioteca de acordo com o seu perfil. Então, contextualizando de uma forma bem geral, e agora a gente vai ver tudo isso que eu falei da forma prática. Então, a pesquisa rápida aqui em cima, ela está presente em todas as telas da Velex, tá? Então é possível digitar aqui qualquer texto. A Velex é uma plataforma que traz informações de mais de 130 países, independente do pacote assinado, ou seja, é possível pesquisar na plataforma toda. Caso a instituição assine apenas uma determinada coleção, vamos supor, alguma universidade do Chile assina a Velex Chile, ele pode pesquisar na plataforma toda, mas informações externas vão ser apenas referenciais, ou seja, você vai conseguir visualizar apenas os títulos e resumo do material. Então, só para contextualizar, é possível também pesquisar na plataforma toda, independente do pacote. E isso é interessante porque você pode ver outras informações de outros países. Então, clicando em todas as jurisdições, você amplia essa possibilidade de busca. Então, a gente pode deixar marcado aqui. Pesquisa avançada, claro, eu vou mostrar aqui a possibilidade de você restringir exatamente para o pacote que a Dom Helder assina. Então, se independente da sua pesquisa, você pode pesquisar na Velex toda, ou restringir com esse botão aqui os resultados que não fazem parte do seu plano. Então, se você marcar, você vai conseguir pesquisar apenas no seu plano ou o contrário. Essa é uma forma de busca. Eu já falo sobre os resultados. Eu vou voltar aqui para a tela inicial para a gente visualizar o que a gente consegue fazer aqui na tela inicial. Então, o que é importante, alguns recursos.
O Velex Cloud, que é um recurso novo, não sei se o Lucas conhece, acredito que não, mas eu vou passar aqui. Também é um recurso novo, muito interessante. Aqui o manual de uso, tudo que eu falar aqui na apresentação, na capacitação, vai ter aqui no manual de uso também. Aqui algumas dicas de como pesquisar na Velex Cloud. Aqui embaixo nós temos o feed de alimentação, ou seja, tudo que entrar na plataforma de doutrina, livros e revistas, a gente vai receber. Quer dizer, a gente pode visualizar isso por aqui, por essa área aqui. Tá? Então, é possível ver que a revista da gestão USP entrou dia 5/8, e assim por diante. Tá? Todas as revistas e legislação são passíveis de serem seguidas. Então, também indo na onda de seguidores e tal, você pode seguir uma revista exatamente para você receber isso por e-mail quando entrar um título novo. Da mesma forma, a legislação também. Então, aqui a revista de gestão USP, se eu marcar seguir, a partir do momento que entrar o próximo número, eu vou receber isso por e-mail, dizendo, olha, Leonardo, um novo número da revista de gestão USP foi atualizado na plataforma. Então, é possível seguir também. E hoje a gente vê os documentos que nós estamos seguindo. Aqui, edito sobre Alex, então eu sigo 6 documentos de legislação e sigo 26 periódicos. Tá? Então, eu posso escolher. Por que periódico e legislação é possível seguir? Porque são documentos que se modificam, né? Então, modifica no sentido, a revista, ela é sempre atualizada, né? Então, ela vai, cada número dela, às vezes é mensal, trimestral, ela recebe um número novo. A revista da Doel está aqui também há bastante tempo. É uma das revistas também mais acessadas, então, se vocês quiserem seguir a revista da Doel por aqui, também é possível, cada vez que entrar um número aqui, ela tá bem aqui. Eu sigo desde 2019 e recebo todas as atualizações por e-mail. Então, é uma forma de a gente sempre lembrar como os números novos estão entrando na plataforma. Tá? Voltando aqui ao início, então, funciona dessa maneira. Pesquisa avançada. Eu tenho várias opções de filtros e possibilidades de pesquisar, marcando os países que eu quero buscar, o tipo de documento, as frases, a forma de busca, se eu quero usar operadores booleanos, todos aqueles operadores mais avançados. Eu tenho um exemplo aqui de pesquisa avançada, só para vocês terem uma noção de como é realmente uma pesquisa avançada, que você consegue construir a estratégia de busca de uma forma bem diferente, utilizando marcadores e operadores booleanos. Agora aqui tem um histórico que eu teria que procurar, mas a gente pode fazer um teste aqui depois, porque senão vai levar mais tempo procurando. Então, aqui você consegue utilizar o E, o OU, então é importante, eu vou tentar encontrar daqui a pouco para a gente ver que é mais fácil visualizar a pesquisa pronta. E o título, aqui, os filtros aqui abaixo, eles funcionam de acordo com o tipo de documento. Então, eu tenho jurisprudência, ele vai abrir campos diferentes, como juiz, tribunal, e eu não vou ter esses campos disponíveis em livros e revistas, porque são documentos diferentes. Então, a pesquisa funciona de acordo com o tipo de documento também. Aqui eu tenho editora, autor e título, algo que eu também não vou ter em legislação, em notícias e assim por diante. Então, essa diferenciação é feita aqui também na pesquisa avançada, e depois a gente vai fazer um teste. Índice, pelo índice é a terceira forma de busca, onde nós podemos ir por um caminho já pré-determinado por tipo de documento. Então, eu quero, por exemplo, livros e revistas, e lista completa de livros e revistas. Então, eu tenho aqui 2.097 resultados. A coleção sempre está em crescimento, então, esse número vai se modificando também no decorrer do tempo. A partir daqui, já é uma lista de resultados. Mesmo que eu não tenha acionado o motor de busca, eu cliquei em livros e revistas e a jurisdição escolhida já automaticamente
é a jurisdição da coleção Velex Brasil, que é Brasil, Tribunais Internacionais Tratados e Mercosul, que são 1.742 títulos do Brasil e o restante direito internacional também. Aí eu posso filtrar, editora, etc. E eu posso também já começar a criar minha própria biblioteca, se eu quiser adicionar uma pasta. Lembrando que para fazer utilizar esses recursos, é preciso ter a conta da Velex. Então, você vai ter um e-mail, quem não tem acesso ao sistema de aluno da Noel, vai precisar fazer o acesso para poder utilizar esses recursos que eu estou mostrando. A pesquisa é feita com a conta geral, não tem problema, mas alguns recursos só com a conta pessoal. Aqui, nós temos a possibilidade de criar um alerta, onde é possível, se eu clicar aqui, o que ele faz? Ele cria um alerta com a minha estratégia de busca. E qual foi? Livros, revistas e a coleção Velex Brasil. Se eu clicar aqui, cada vez que entrar um título dentro de livros ou revistas, eu vou receber por e-mail. Então, os alertas são muito importantes, porque você está sempre sendo informado daquilo que te interessa realmente. Então, eu tenho a possibilidade de gerenciar esses alertas aqui na minha conta pessoal. Então, eu tenho meu e-mail, eu configuro o idioma da interface, a minha conta e outros detalhes, e os alertas. Então, se eu clicar aqui, eu tenho a possibilidade de visualizar os alertas que eu criei. Aqui, agora, eu encontrei a pesquisa que eu estava procurando. Exatamente essa é uma pesquisa avançada. E eu criei um alerta exatamente para receber isso, porque é uma pesquisa que você tem que ter um certo cuidado para fazer, exatamente pelos operadores booleanos, que são o e, o o, o e, o ou, e não, né? Então, tipo, como é que funciona essa pesquisa? Se a gente colocar ela ou aqui na pesquisa rápida, ele vai trazer os resultados que são tudo que tem Ministério da Economia, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e COFINS, importação, IPI ou imposto, e não títulos, título pauta de julgamentos. Então, essa é uma pesquisa bem refinada, digamos assim, exatamente para você encontrar aquilo que você precisa. Se não tiver nada que contém essas palavras, por exemplo, não vai ser recuperado. Então, esse é um tipo de pesquisa que é importante, eu tenho ela como alerta, inclusive, toda vez que entra qualquer documento em legislação nessa estratégia de busca, eu recebo um e-mail. Então, funciona dessa maneira. Vamos para a pesquisa agora para ver os resultados. Aqui, o quarto link, antes de ir para a pesquisa, são as pastas. Então, aqui eu consigo visualizar minhas pastas, onde eu salvo meus documentos de acordo com o meu perfil no momento, porque o nosso perfil pode mudar, né? Então, você pode criar, de acordo na graduação, você começa fazendo um artigo sobre direito de nascituro, depois você vai falar de Covid, depois então, tem várias disciplinas, então você vai criando essas pastas para que você organize a sua informação da melhor maneira que seja conveniente para você. Então, isso é importante, porque você recupera esses documentos de uma forma mais rápida e de uma forma organizada, né? Então, a gente sabe que a pesquisa acadêmica é um pouco complicada, e principalmente nessa etapa de pesquisa, no levantamento bibliográfico, se você não tiver uma organização, ela acaba sendo muito mais trabalhosa, porque você vai ter que procurar aquele artigo de novo, ou às vezes fazer download do mesmo artigo que você já fez há uma semana atrás. Você tendo isso aqui organizado, você consegue já ir trilhando esse caminho de uma forma menos trabalhosa. Então, as pastas funcionam dessa maneira. A pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui, vou utilizar a palavra, vou até marcar tudo aqui, todas as jurisdições, mas antes eu quero perguntar se vocês têm alguma dúvida. Tudo certo? Tranquilo aí, pessoal?
Só dando um sinal de beleza aqui. Beleza. Então, vamos fazer uma busca. Eu tenho uma palavra bem geral para iniciar esse primeiro exemplo, que é COVID, porque a COVID atingiu todas as áreas do conhecimento, todas as pessoas, etc. Então, o direito também, principalmente o direito, né, que foram criadas novas leis, a jurisprudência, as notícias e livros também vão sendo escritos. Então, é um bom exemplo exatamente para a gente ver três coisas. Primeiro, a quantidade de documentos. Cada vez que a gente faz essa pesquisa, se você fizer hoje, daqui a uma semana você digitar COVID de novo, vai ter uma quantidade imensa. Agora, diminuiu um pouco, né, a frequência, né, e também, mais ainda, um número expressivo. Há 2 anos e pouco atrás, você não tinha praticamente nenhum documento sobre a COVID, e agora nós temos aqui cerca de 3.350.000 documentos. Então, isso em todas as jurisdições, isso aqui é um ponto importante. Para pesquisa, exatamente, a estratégia de busca é você utilizar palavras que correspondem também ao idioma de origem. Então, se eu quero pesquisar nos Estados Unidos, eu vou utilizar o inglês, e assim por diante. Então, como aqui é um nome próprio, a gente consegue pesquisar em todos os lugares e vai recuperar da mesma forma em todos os lugares. O que a gente vai poder fazer aqui na primeira coluna são os filtros. Então, eu vou filtrar por Brasil, por exemplo, e continuo com todos os tipos de documentos, mas eu quero só livros e revistas. Então, eu vou clicar aqui. Então, já tem uma nova estratégia de busca montada, automaticamente só clicando. Então, percebam como é tranquilo, né, fazer essa navegação. Então, tem livros, revistas, COVID e Brasil. Aqui na coluna do meio, nós temos os títulos de capítulos de livro e artigos. Como eu selecionei só livros e revistas, é isso que a gente vai ter aqui, 1.442 resultados de títulos que tratam sobre a COVID de alguma forma, que mencionam de alguma forma. Eu vou clicar nesse aqui, mas antes eu posso adicionar essa listagem a uma pasta, criar o alerta, vou fazer o download dessa listagem. Eu vou clicar em um título de livro, para a gente verificar quais são as possibilidades aqui, além da própria leitura. Então, eu tenho como salvar esse livro como favorito, adicionar esse livro a uma pasta, compartilhar esse livro em redes sociais ou e-mail e etc. Aqui nós temos as informações bibliográficas. Eu posso clicar em um capítulo. Todos os livros da VEREX são indexados, ou seja, tratados pelo sumário. Então, cada capítulo recebe um tratamento específico, possui uma identidade única, exatamente para que ele fique disponível de uma maneira mais precisa para o usuário. Ou seja, aqui nós temos, por exemplo, as implicações da COVID no direito civil. O livro todo ele é baseado nas consequências da COVID no direito brasileiro. Então, o livro foi dividido em cada área do direito. Então, se o usuário, o pesquisador, precisa só de alguma área específica, ele pode ir direto ao capítulo e a informação vai ser recuperada dessa forma. Então, ele não precisa abrir o livro todo para fazer uma pesquisa interna. O próprio capítulo já é indexado, o livro vai ter essa informação já de uma forma bem mais simples. Fazendo a leitura do livro, é possível, então, essa leitura, a disponibilização, né, da tela do capítulo do livro em formato original. Você consegue ler de cima para baixo, acionando a barra de rolagem, algo que a gente já está bem acostumado, né, por conta dos celulares, smartphones e tablets. Então, aqui no computador também segue a mesma linha, o que é um ganho também para o usuário, exatamente porque o nosso cérebro já está acostumado. Então, eu não preciso ficar clicando para passar a página, ou não, você lê debaixo como já está acostumado. É uma leitura bem mais agradável. É possível fazer destaque.
anotações no texto, se for necessário, anotar essa lei, etc., e salvar anotações. Essas anotações e destaques ficam salvos em minhas pastas, tem aqui, então eu consigo visualizar lá. E algumas outras possibilidades é salvar esse capítulo como favorito, adicionar uma pasta, imprimir, compartilhar e fazer o download desse capítulo. A grande parte dos títulos da Verex é possível fazer o download também, tá? Alguma dúvida? Tranquilo aí, galera? Vamos em frente. Então, aqui em citações, antes de entrar em citações, a leitura do livro, você percebe que algumas, a legislação, quer dizer, algum texto aqui está sublinhado, ou seja, como um link. O que é isso? Isso são as marcações automáticas que são feitas de legislação. Quando o livro cita uma legislação, é detectado pelo sistema e é criado um link automático para a própria legislação. Então, por exemplo, eu tenho o decreto 7257, eu passo o mouse em cima, eu sei o que sobre ele significa, eu posso acessá-lo. A partir daqui eu tenho também outros links, então, a própria Constituição aqui. Então, a rede formada é muito extensa, muito rica. Você consegue ir de um lado para o outro, saber, descobrir informações novas sobre outras, não necessariamente sobre aquele livro específico, mas você tendo, por exemplo, uma notícia sobre determinado assunto que você também possa ter interesse. Aqui, quando a gente clica em citações, é possível visualizar a, a, a legislação que foi citada no livro, nesse capítulo, de uma forma compilada. Então, eu tenho o Código Civil que foi citado, e todos esses artigos que foram citados no livro, exatamente o capítulo sobre o Código Civil. Aqui a gente consegue ver a Constituição que foi citada, em 7 partes. Tem 3 artigos da Constituição que foram citados, que já foram alterados. Então, isso, como eu falei, você tem a possibilidade da leitura de um livro e saber simultaneamente se aquela legislação que o autor citou, ela sofreu modificação. Isso é muito importante, exatamente para você ter uma noção de como a própria legislação se comportou depois que o livro foi publicado. E, para os códigos e leis consolidadas e a Constituição, você consegue visualizar uma linha do tempo onde o documento foi publicado aqui e você continua vendo a evolução da norma no decorrer dos anos. Então, em 2021, a Constituição sofreu essa modificação, essa outra emenda, e assim por diante, até os dias de hoje, e a última emenda, em 15 de julho. Então, é possível verificar aqui pela linha de tempo dessa forma. Então, é um recurso bem útil também, exatamente para você visualizar como a legislação tem se comportado depois da publicação do documento. Se a gente clicar, por exemplo, no Código Civil, eu tenho a possibilidade exatamente de acessar o próprio Código Civil, verificar essas modificações que aconteceram, então eu tenho versões, etc. E, como eu falei, claro, o Código Civil foi citado em outros milhares de doutrinas, em milhões de sentenças, e também em notícias, por exemplo. Então, muitas vezes você tem, não deixa eu saber quais notícias citam o Código Civil para ter. Tem aqui, né? Você não precisa, você pode clicar. As notícias que fazem parte aqui da Verex, que são, aqui a gente tem as fontes de notícias, que são o Globo, o Consultor Jurídico, o Valor Internacional e o Valor Econômico. Então, essas fontes de notícias. Alguma dúvida? Está tranquilo, né? Vamos seguir. Para pesquisa avançada, que eu vou fazer um teste, eu já vou mudar o tema da pesquisa. Então, a gente viu a leitura de um livro, quais interações a gente consegue fazer, e eu vou
colocar aqui, por exemplo, direito do trabalho. Vou marcar todos os países, ou isso, vou marcar todos os países para a gente perceber a potencialidade também que a plataforma traz em relação à tradução. Então, isso é importante porque, como a gente tem informação de vários lugares do mundo, é importante, como eu falei, utilizar o termo adequado para se fazer a busca. Mas não necessariamente você precisa dominar, né, o idioma, porque aí você tem recursos tecnológicos para te auxiliar. Então, eu quero saber direito do trabalho em 5 países: França, Espanha, e Alemanha, Estados Unidos e Brasil. Então, eu preciso pesquisar em 5 idiomas. Eu vou, talvez um ou outro que eu tenha falado possa ter o mesmo idioma em todo agora, mas são 5 países diferentes, com 5 idiomas diferentes. A gente precisaria pesquisar aqui. Então, eu vou traduzir para o inglês, por exemplo. Eu marquei todos os documentos para a gente ver como funciona essa tradução. Então, ele traduziu para Labor Law e trouxe essa quantidade de resultados em vários países. Estados Unidos, claro, 757 mil. Espanha, 8 mil. É claro que em outros países vão ter informações com idiomas diferentes. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem vários artigos de periódicos. A própria revista da Do Helder é escrita, é publicada em 3 idiomas diferentes, né? Português, espanhol e inglês. Então, a gente tem também as nossas publicações em outros idiomas. Então, é claro que você vai conseguir recuperar, mas percebam a diferença. Direito Labor Law no Brasil tem 2 mil e nos Estados Unidos 757 mil. E, então, depende muito da necessidade do usuário, né? O que ele precisa realmente com informação, e aí você vai montando essa estratégia de busca. Como eu falei, dos 5 países, por exemplo, um que tem o idioma de origem espanhol, outro inglês, outro francês, outro alemão e outro português, eu posso fazer aqui na edição de tradução. Eu posso marcar em inglês, alemão, ele já traz a tradução aqui automática, espanhol e francês. E português, se eu quiser, também. E aí a gente aplica. E aí a quantidade de resultados, direito do trabalho em várias línguas, ela muda de 800 mil para 5.867, exatamente porque a gente está pesquisando em vários idiomas e em vários países. Então, eu vejo interessante uma plataforma que você consegue reduzir esse trabalho apenas em 5 cliques. Você traduziu para 5 idiomas uma palavra que se chama direito do trabalho, conseguiu pesquisar em vários países, independente da origem, né? E consegue esses resultados depois ir filtrando de acordo com a sua necessidade. Então, eu quero só livros e revistas, já diminuiu para 174 mil, eu já consigo aqui, tendo uma noção, e aí vai diminuindo. Então, funciona dessa maneira a tradução. Só que você tem também que oferecer a tradução do texto, né? Porque, às vezes, você tem a possibilidade de ler, de conseguir recuperar, mas se você não domina o idioma, você vai ter dificuldade de ler o texto. Então, tem também o recurso de tradução do texto. Então, eu tenho aqui o texto em inglês. O Versace, esse é um texto do Yale Law Journal, onde você tem as citações também de legislação e jurisprudência que são lá dos Estados Unidos. Então, o Versace se adapta ao documento de origem, né, ao país de origem. E aqui eu consigo traduzir. Então, eu consigo clicar aqui e traduzir para o português, por exemplo. Então, a tradução é feita rapidamente. Aqui eu tenho a leitura em português. Eu posso usar o texto paralelo também. Deixa eu só voltar aqui. Aqui. E também tem a opção de usar o texto em paralelo, que é possível fazer a leitura de um lado, original de um lado,
eu só dar uma refresh aqui. Vamos traduzir para o português e você tem a informação, o idioma original à esquerda e o idioma em português é traduzido na direita. Então, você consegue fazer essa leitura até comparativa e também fazer o download da própria tradução. Na tradução também você consegue marcar o texto, fazer os destaques e anotações também. Então, para a informação que aqui a gente encontra, esses recursos auxiliam muito o usuário na hora de que ele faça a pesquisa, enquanto textos que ele não tem o domínio do idioma, ele pode usar tanto o recurso de tradução do termo, quanto do resultado. Alguma dúvida? Então, vamos caminhando para o final. Eu vou mostrar mais dois recursos que são importantes aqui para vocês repassarem, também para os alunos. Esse é o mais novo, que se chama Velex Cloud. O que significa para passar para os alunos e para também utilizarem. Vocês podem, né, a área do direito também, não sei se alguns de vocês também estão estudando direito, né, mas independente disso, a área do direito ela se aplica a todas as áreas do conhecimento também, né? Então, a Velex Cloud, ela funciona da seguinte maneira. A intenção dela é trazer documentos de fora para a Velex. Então, eu tenho uma pasta, por exemplo, no meu Dropbox, com 6 documentos sobre direitos humanos. E eles estão lá, e eu achei que na Velex mais 20 documentos sobre direitos humanos. E esses documentos, ou eu salvo no lugar, ou eu salvo no outro, eles ficam dispersos. A ideia é que você possa trazer esses documentos de lá para cá. E, além disso, lá do Dropbox aqui para a Velex. Então, além de você trazer para cá, eles se tornam pesquisáveis junto com os seus outros documentos, né, com todos os outros. Eles ficam restritos apenas para você. Então, só você vai ter acesso a esses documentos que você trouxe de fora e organizou da maneira que você preferiu lá nas suas pastas e etc. E ele também recebe as tecnologias que eu mostrei. Então, eu tenho aqui a minha pasta do Dropbox que eu fiz a sincronização. É bem simples de fazer. Assim que você clica aqui, ele vai te indicar o caminho da pasta que você tem, ou no Dropbox ou no OneDrive. E aí você consegue fazer essa sincronização. E esses documentos eles se transformam em uma pasta, como se chama meus documentos, seus documentos. E eu consigo, além de pesquisar junto com todos os conteúdos, eu posso pesquisar apenas neles. Então, eu tenho law, por exemplo, que eu sei que tem os meus documentos, e recupero 4 documentos que eu tenho na minha biblioteca. Eu vou clicar nesse aqui, é um documento que eu trouxe do Dropbox. Se eu clicar aqui, eu vou ver, consigo ver no Dropbox. E percebo, além da possibilidade de fazer destaques, anotações, traduzir, ou seja, se eu tiver um texto lá, que eu achei lá em outra plataforma, ou no Google, ou Google Scholar, ou qualquer outra plataforma, mas eu achei um texto em inglês, eu trago para cá, posso fazer a tradução desse texto. Dessa forma, facilita muito. Muitas vezes lá você tem que usar recursos, por exemplo, aqui de copiar e colar no Google Translate, você recebe essa informação um pouco bagunçada. Aqui não, você vai ter tudo organizado. Então, além disso, a parte do site. Então, o documento, quando ele está no Dropbox, ele está estático. Ele não tem conversa, ele não interage com nenhum outro. Aqui, quando você traz para a Velex, esse documento, ele começa a interagir com outros documentos, como aqui nesse caso, a Constituição, e aí você vai navegando daquela forma, como eu já mostrei naquele livro lá sobre a Covid. Tá? Então, o Dropbox funciona dessa maneira. O Dropbox não. O Velex Cloud funciona dessa maneira. Alguma dúvida? Tá. E aí, o último recurso é a extensão da Velex para o Chrome. Então, aqui eu vou entrar na verdade, já está instalado o meu
a minha extensão da VLX para o Chrome é para aparecer aqui na frente. Se não aparecer para vocês, vocês podem ir lá na loja de extensão ou digitar no Google VLX extensão, já vai aparecer, é a primeira que você faz a instalação rápida, e aí a partir daqui você tem várias possibilidades. A primeira delas é que você não precisa entrar na VLX para fazer a busca, ou seja, pelo próprio browser aqui, eu digito V, espaço, e digito o que eu quero, direito civil, um exemplo. E aí ele já entra na VLX, já faz a busca e já traz os resultados sem eu precisar entrar na VLX, ou seja, agilizei pelo menos uns 10 segundos aqui, ou 5 segundos, mas isso numa pesquisa acadêmica é bem interessante. Aí você lembra que tem a VLX, você faz um V, espaço e pesquisa. Deixa eu ver o que tem na VLX sobre direito ambiental. Pronto, aí já faz a busca. Então, não precisa entrar na VLX e fazer a busca. E a outra forma é o próprio Google. Então, se você tem o Google aqui e digitar, por exemplo, uma palavra, vou digitar essa aqui em espanhol, o que acontece? Os primeiros resultados que aparecem aqui são da VLX, quando você tem a extensão instalada. Então, é interessante porque, primeiro, até mesmo recomendando aí para vocês da biblioteca, essa extensão, vocês têm vários laboratórios aí na Dom Helder, não sei se vocês estão na Dom Helder agora, mas mesmo que não, mas os laboratórios que puderem ter isso instalado no Google Chrome, isso também otimiza muito, ou da própria biblioteca, né? Otimiza muito a pesquisa, porque a partir do momento que você joga no Google, os primeiros resultados vão ser da VLX. E isso tem duas coisas muito importantes aqui. A primeira delas é a confiabilidade da informação. Geralmente, quando você usa o Google como ponto de partida, os primeiros resultados vêm Wikipedia, Lingui, e vai de acordo com a hierarquia que o Google construiu. Não que seja ruim, mas é porque, como é uma plataforma de busca, ela vai trazer coisas que muitas vezes não te interessam, como aqui, se você pesquisar direito, ele traz que é uma tempestade de vento, em linha reta, extensa, e muitas vezes ele não entende, né, mais o que você está buscando. Então, claro, isso é um exemplo bem geral, e o Google não errou aqui, obviamente, mas existe a questão da semântica e da linguagem. Então, o que eu quero uma diferença muito grande, é uma plataforma específica que foi construída com o objetivo de trazer informações confiáveis e organizar isso de uma forma conjunta, né? E disponibilizar para o usuário esses recursos de uma forma bem amigável. E outra coisa é uma plataforma de busca geral. Então, a gente leva em conta essas questões. Então, o usuário clicando aqui, rapidamente ele tem acesso aos textos que ele recuperar ali no Google. Tá? Então, funciona dessa maneira a VLX, extensão da VLX para o Chrome. Então, de uma maneira geral, era isso. Acho que a capacitação ela vai mais no sentido de mostrar os recursos, algumas estratégias de busca, exatamente essa parte é a mais importante. Então, acho que deu para mostrar ali a pesquisa rápida, como funcionam os resultados, etc., fazer as ligações entre as fontes. E aí eu estou aberto para perguntas, comentários à disposição de vocês. Fala, pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, Léo, eu acho que... Valeu, Manuel. Aqui, ô Léo, então acho que é isso mesmo, né? Era mais para mostrar, né, pessoal, o intuito mostrar para vocês a base, né? A escola tem um investimento, né, considerável, porque é uma base, né, de renome jurídica aqui no Brasil, no mundo, na verdade, né? Inclusive ela é de fora, ela é da Espanha, se não me falha a memória. Isso. E o acesso, vou mostrar para vocês depois, né? Eu vou mandar o link. A gente vai fazer aqui, eu e o Léo, as inscrições e vou mostrar para vocês depois como é que é o acesso de vocês.
e vou mostrar também como que é o do aluno e professor, tá bom? Isso daí eu vou mostrar para vocês, fica aí, posteriormente, né, essas informações. E no mais, Léo, por aqui eu acho que está bem tranquilo. Tá bom, beleza. Então, vou parar a gravação.